Olá, turma, tudo bem? Na aula passada, nós definimos aí o que é uma grandeza chamada energia potencial elétrica, que a gente utilizou a letra U para nos referir a essa energia, né? E calculamos a energia potencial para uma distribuição de duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, e definimos essa energia potencial então como o trabalho necessário para montar essa distribuição de cargas aqui, né? Ou seja, para trazer a carga Q2 de um ponto muito longe, lá no infinito, até essa posição aqui, uma distância R. E definimos, calculamos essa energia, né, para essa distribuição aqui pela o trabalho realizado. Então, né, para deslocar essa carga Q2 de um ponto muito longe, então de um R minúsculo aqui igual ao infinito, até essa posição, ela tem que o trabalho realizado é dado pela força que tem que vencer a força elétrica de repulsão se ambas as cargas forem positivas, né, no exemplo que a gente fez. Então, o trabalho dessa força externa para trazer do infinito até esse ponto R, ele também é igual em magnitude à energia da integral aqui de R até infinito da força elétrica do produto escalar da força elétrica na direção de dr, sendo dr essa direção aqui. E nós chegamos aí, através dessa, resolvendo essa integral aqui, para essa distância, que a energia ela é dada então pela grandeza aqui Q1, produto de Q1 e Q2, dividido por 4π ε0 R. Okay? Então essa energia é trabalho, né, que foi realizado para deslocar essa carga até Q2, ela fica armazenada nessa distribuição numa forma de uma energia potencial elétrica, certo? Que está armazenada nessa configuração. O que mantém essa carga Q2 aqui ainda nessa posição, já que tem uma repulsão entre as duas cargas, né, essa é a energia potencial elétrica acumulada aqui que pode ser liberada. Através dessa, a gente fez a dedução dessas expressões aqui, né? E aí nós chegamos nessa forma aqui para a energia potencial elétrica armazenada nesta configuração. E aí nós acrescentamos mais uma grandeza que definimos como, e se a gente pegar essa energia em joules, né, e dividir pela carga Q2, certo? Nesse ponto. Ou seja, nós pegamos o trabalho, o que a gente definiu como potencial elétrico, nesse ponto P aqui, okay? Potencial elétrico e a gente utiliza a letra V maiúsculo. Então, potencial elétrico no ponto P, né, criado pela carga Q1, é dado pela energia que foi gasta para trazer a carga Q2 lá, dividido por Q2, ou que a gente definiu como trabalho por unidade de carga, certo? E a gente chega na expressão qual que é a energia que a gente precisa gastar para trazer cada coulomb de carga até esse ponto P aqui, né? A quantidade de carga Q2, né, ela não importa, então, se Q2 for um valor muito grande ou muito pequeno, a gente está calculando o trabalho por unidade de carga, né? Então, isso aqui que define o potencial elétrico. Então, no ponto P, nesse ponto P aqui, a gente tem que o potencial elétrico ele é criado pela carga Q1, né? E a gente chegou então que ele depende da quantidade de carga dividido por 4π ε0 vezes a distância R. Então, o potencial elétrico no ponto P
ele independe da carga teste ou da carga Q2 que é trazida até esse ponto. Ela depende sim da quantidade de energia que eu preciso que é preciso gastar ou transferir para o sistema por unidade de carga teste que vai ser posta trazida até esse ponto, né? Então e esse potencial elétrico, então a gente pode ver também da seguinte forma, né? A unidade dele é dada por, a gente já tinha mencionado, é energia por unidade de carga, então é energia joule por coulombs, certo? O que significa que se a gente pode obter de novo, se a gente conhece o potencial no ponto P, se a gente mede o potencial em um ponto P, a gente pode conhecer a energia naquele ponto, a energia U, né? Apenas dessa relação a gente pode obter ela de volta, o valor quantitativo, né? Se a gente multiplicar a carga Q2, carga no ponto P, pelo potencial, né? E a gente utiliza também aqui, né, a equivalência entre essas unidades, a unidade de volt, que a gente está habituado a utilizar aí na análise de circuitos, ela equivale a 1 joule sobre coulomb, ou seja, energia por unidade de carga. Se a gente multiplicar esse potencial em volts ou em joule por coulomb, né, que são equivalentes, pela quantidade de carga no ponto P2, a gente tem de volta o valor de energia potencial elétrica naquele ponto P, né? Ou aliás nessa distribuição entre a carga Q2 e a carga Q1, que está gerando esse potencial elétrico no ponto P, né? Isso a gente pode escrever também em função da integral que a gente utilizou para definir a energia potencial elétrica, né? Se a gente utilizou essa relação aqui, né, que é a integral de R, da distância R, considerando aqui a origem, né, do sistema, do ponto da distância R até o infinito, em linha reta, do produto escalar da força elétrica pelo elemento dr, pelo deslocamento infinitesimal dr, em linha reta, radial, né? Então, a gente já tinha utilizado ele dessa forma aqui, integral, para chegar a essa expressão. Então, o Vp a gente pode também escrever aí dessa forma. Vamos pensar que Vp a gente também pode definir como sendo a integral, o potencial no ponto P, a integral em um ponto R qualquer, então, ou vamos chamar aqui, ponto R maiúsculo, até o infinito, que essa aqui é o que a gente utilizou para definição da energia potencial, né? Produto escalar da força elétrica vetorial pelo elemento dr, certo? Isso aqui, só que essa aqui é a expressão de U, né? Então o Vp a gente pode, voltando para definição de Vp, é trabalho por unidade de carga, certo? Trabalho por unidade de carga. Só que o U a gente utilizou essa integral aqui para calcular o U, certo? Que é o trabalho, a energia realizada pela força elétrica desde a posição R até o infinito. Se a gente dividir ou multiplicar isso aqui por 1 sobre Q, né? A gente vai dividir toda essa expressão aqui pela carga Q2, né? Nós chamamos Q2 aqui. Nós chegamos então, essa Q2 eu posso botar ela aqui dentro da integral, que ela é uma constante. Então a gente pode escrever aqui força elétrica vetorial dividido por Q2, produto escalar dessa grandeza, um escalar dividido, só muda a magnitude desse vetor, por dr. Mas isso aqui, força elétrica dividido pela carga Q2, é a definição de campo elétrico, né? O campo elétrico no ponto R aqui
ele é dado pela força elétrica dividido por unidade de carga. No caso aqui, o campo elétrico gerado pela carga Q1, né, é a força elétrica sentida pela carga Q2 dividido pela própria carga Q2. Ou seja, a gente pode substituir essa expressão aqui pelo campo elétrico naquele ponto. Tá? Então, se for conhecido o campo elétrico, aqui nesse ponto, o valor do campo elétrico, a gente pode determinar também o potencial Vp como sendo a integral de R até infinito do campo elétrico, do produto escalar do campo elétrico por dr, certo? Então, o potencial também pode ser obtido por essa expressão que nós vamos voltar a utilizar mais tarde, né? Pegando essa expressão aqui novamente, nós temos então que a equivalência que ou a partir daqui também, né, nós podemos escrever que a energia potencial eletrostática, energia potencial elétrica, ela é igual ao trabalho necessário de ser realizado para trazer a carga Q2 de uma distância muito longa, infinito, até o ponto P. Essa é a definição da energia potencial eletrostática. Só que, se a gente escrever a energia potencial como essa, como produto do potencial elétrico Vp pela carga Q2, então nós temos que carga Q2 vezes o potencial Vp no ponto P é igual ao trabalho realizado para deslocar a carga Q2 do infinito até o ponto R, ou seja, a energia transferida para a carga Q2. Né? Então, só passando aqui esse termo aqui para frente, o trabalho realizado no deslocamento desde o infinito até o R, até uma distância R da origem, é dado pelo produto da carga Q2 pelo potencial no ponto P. Né? Isso aqui nos diz, então, também que esse trabalho, essa energia, né, necessária para trazer a carga Q2 do infinito até o ponto P, ela pode ser, a gente pode determinar ela pela integral, então, da força elétrica, né, pela dedução que a gente fez, ou a gente pode também definir essa energia simplesmente pelo produto da carga Q2, se a gente conhece, já é conhecido o potencial no ponto P. Vamos supor que nós tenhamos uma carga Q maiúscula aqui, e a uma certa distância um ponto P. Então, nós já definimos que o potencial nesse ponto P, ele é dado pela carga Q maiúscula dividido por 4π ε0 vezes a distância aqui. Se essa distância for um R minúsculo, vamos chamar aqui, esse R pode ser qualquer valor, né? Vou deixar fixo, é dividido por R elevado a 1 aqui. Isso aqui dado então em volts, essa grandeza.
Supondo aqui que essa carga Q maiúscula ela seja de 10, uma quantidade de 10 microcoulombs, né? Então esse potencial no ponto P aqui, Vp igual a 10 vezes 10 na menos 6, dividido por 4π epsilon 0, e essa distância aqui ela seja um valor de 30 centímetros, 0,3 metros, então vezes aqui 0,3. O potencial nesse ponto P aqui ele dá aproximadamente cerca de 300 kV, né? O valor mais exato aí é 299,73 kV, mas para comparação aí a gente pode assumir aí aproximadamente 300 kV, né? Dado a ordem de grandeza aí de kV. Se agora nesse ponto P colocarmos uma carga Q minúscula, Qzinho, de 1 coulomb, certo? Então, pela discussão que a gente fez anteriormente, né, no ponto P, a carga que é colocada nesse ponto P, que é 2 no exemplo que a gente utilizou anteriormente, o produto de Q2 vezes o potencial no ponto P nos dá a grandeza de energia que foi do trabalho que foi realizado para trazer essa carga Q2 até este ponto, ou seja, da energia potencial elétrica dessa distribuição. Se nós fizermos para este exemplo aqui também, né? Então, multiplicarmos este potencial Vp pela quantidade de carga Q, né, colocada neste ponto P, a gente vai ter calculado então a energia potencial elétrica dessa distribuição, que também é igual ao trabalho que foi realizado para trazer essa carga aqui até esse ponto P, né? Então a gente pode escrever que o trabalho realizado sobre essa carga Q minúscula aqui, para trazer ela desde um ponto muito longe até essa posição, até o ponto P, certo? Trabalho realizado aqui, ele poderia ser determinado pela integral da distância R, que é o ponto P, né, até o infinito, do campo elétrico nessa região, produto escalar do campo elétrico por dr. Isso aqui também é válido através das discussões que a gente fez anteriormente, né? Essa integral aqui é equivalente ao trabalho realizado pela força elétrica. E é um valor escalar, né? O produto escalar é uma integral, o produto escalar de dois vetores resulta um escalar, e isso aqui é integrado de R até o infinito, vai resultar um valor escalar. Ou a gente pode simplesmente, então, se já é conhecido o potencial no ponto P, calcular o valor desse escalar, desse trabalho realizado desde o infinito até o ponto P, pelo produto da carga minúscula vezes o potencial no ponto que ela foi colocada, o potencial elétrico. Supondo aqui que essa carga seja de 1 coulomb, portanto, seria 1 coulomb vezes aproximadamente 300 kV. Né? E aí, lembrando, kV é equivalente a joule por... já que a gente tinha anotado aqui, a joule por coulomb, né? Então, se a gente está multiplicando por uma carga de novo, soma esse coulomb aqui, a gente tem joules, que é a energia é a unidade de energia. Tá correto, condizente às grandezas, né? Então, esse aqui, a gente tem, então, portanto, um trabalho, uma energia de 300 kJ, né? Que foi o trabalho necessário para trazer essa carga desde um ponto muito longe até esse ponto P, a carga Q de 1 coulomb, né? Desde uma distância muito longe desse ponto P infinito
até o ponto P. Na prática, né, essa distância infinita ela é o suficiente para que a força elétrica ou o campo elétrico, né, vendo por essa integral aqui, aonde o campo elétrico sentido pela carga Q já é praticamente nulo, né? Então essa distância infinita aqui ela é alguma distância na prática, né, se a gente trouxesse para o caso prático, em que o campo elétrico já é sentido, o campo elétrico gerado pela carga Q maiúscula, ele já é sentido como nulo pela carga Q, ou seja, uma distância suficientemente longa que o campo elétrico produzido pela carga Q maiúsculo já é muito baixo, tendendo a zero, né? Então a gente vai ter aqui, sei lá, no ponto P, né, um campo elétrico aqui que ele está presente em todo o espaço. E o campo elétrico ele cai com a distância ao quadrado, com 1 sobre r ao quadrado. Já o potencial elétrico, a gente viu que ele cai só proporcional a 1 sobre r, né? Diferente do campo elétrico que cai com a distância ao quadrado, o potencial cai só com o inverso da distância. Ele cai mais lentamente, o potencial elétrico, enquanto o campo elétrico, né, a intensidade, cai com a distância ao quadrado. Só para nós compararmos, termos alguma noção dessa energia, então, né, uma quantidade, levando em consideração que 1 coulomb de carga é uma quantidade bastante grande de carga na prática, né, mas essa quantidade de energia de 1 kJ, se a gente comparar com a energia potencial gravitacional, né, tá aqui energia gravitacional, para uma massa, um campo gravitacional, então a gente tem o produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse corpo é colocado, né, desde um referencial, uma altura zero, né. Então a diferença de energia entre esses dois pontos, né, lembrando lá da energia potencial gravitacional, dado por SH aqui, supondo aí uma massa de 100 kg, uma pessoa então de aproximadamente 100 kg de massa, num campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente o da Terra, né, ao nível do mar, e uma altura de 300 metros, certo? A energia potencial acumulada, uma pessoa de 100 kg, para ela subir 300 metros de altura, dá exatamente esses 300 quilojoules, ou aproximadamente, né, já que a gente está arredondando aqui também o valor da aceleração da gravidade. Mas só para a gente ter um comparativo, né, uma forma de comparar aí essa quantidade de energia, né. Uma pessoa de 100 kg subir 300 metros de altura, né, desde um nível, é realizado um trabalho considerável que a gente pode ter uma noção, né, fazendo algum experimento mental aí, ter uma noção então dessa energia. É uma energia razoavelmente grande, né? A gente pode considerar. Claro que aqui a gente está trabalhando com potencial bastante alto também, mas com uma carga aqui acumulada de 10 microcoulombs, que não é essa carga aqui, né? Ela é uma carga plausível, né? Ela é uma carga bastante plausível. Embora 1 coulomb seja uma carga grande, também é possível acumular uma quantidade dessas, mas já é uma carga bem razoável, também é uma carga bastante grande, né? Mas o potencial elétrico aqui, então, de 300 kV gerado a essa distância de 30 centímetros, nos dá uma noção aí né, de quanto de energia que eu preciso para deslocar uma certa quantidade de carga até esse ponto. A gente utilizou aqui o valor unitário justamente para pensar, se eu quiser trazer neste ponto P, que está sob a influência de um potencial elétrico dessa carga aqui, se eu quiser trazer 1 coulomb de carga para cá, a gente vai precisar de uma energia de 300 kV vezes 1 coulomb, né? Ou 300 kJ. Tá? E nesse sentido que o potencial elétrico, por ele ser um valor escalar, né? Notem, né? Lembrem, né? Na verdade, que o campo elétrico ele é vetorial, ele tem direção, sentido e magnitude em qualquer ponto do espaço. Já o potencial elétrico ele só tem magnitude em um certo ponto do espaço, ele não tem direção e sentido, ele é um escalar, ele simplesmente só tem magnitude. Mas ele é muito prático e a gente utiliza bastante, né, em circuitos aí,
porque ele simplesmente multiplicando o potencial elétrico pela carga, pela quantidade de carga em um certo ponto, né, naquele ponto que a gente calculou o potencial elétrico, se a gente multiplicar o potencial elétrico naquele ponto por uma carga que a gente deseja colocar naquele ponto, a gente tem um valor de energia. E esse valor de energia ou de trabalho é muito útil, né? Muito útil quando a gente quer prever ou determinar o comportamento de cargas em movimento, ou quando a gente quer descobrir aí a energia acumulada em uma distribuição né, uma montagem, uma distribuição de cargas, né? Okay? Então esse exemplo aqui só para a gente ter uma noção de grandezas aí.